Boa noite. Boa noite. Dilma deve propor aos novos ministros mudanças nas aposentadorias, impostos e relações trabalhistas. Na opinião do chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, o voto aberto na Câmara matou o impeachment. Peritos do IPT vasculham o que sobrou do Museu na Luz em busca da causa do fogo. O Ministério da Saúde anuncia novo crescimento dos casos de microcefalia. Temporais provocam estragos em São Paulo, mas ajudam represas do sistema Cantareira. E a música na região da Paulista já espalha o espírito de Natal pela cidade. Técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, realizaram hoje uma vistoria no Museu da Língua Portuguesa, atingido ontem por um grande incêndio. O local não tem auto de vistoria dos bombeiros, nem o alvará da prefeitura. 3 engenheiros do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, começaram nesta manhã uma vistoria no interior do museu. Durante a madrugada, bombeiros realizaram uma primeira investigação no local e retiraram escombros, criando uma rota segura para os profissionais. Ajuda muito porque passam informações importantes do ponto de vista de segurança da infiltração do nosso pessoal, da penetração do nosso pessoal nos escombros. Junto com funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, os engenheiros do IPT realizaram testes com os trens para se certificar de que a estrutura do museu não está comprometida. Tudo isso está sendo levantado em um laudo técnico. Esses laudos vão se somar e aí a Defesa Civil vai avaliar e tomar a decisão de liberação ou não. Ontem, o Museu da Língua Portuguesa foi atingido por um incêndio de grandes proporções, que começou por volta das 4 horas da tarde e destruiu parte do prédio histórico de 148 anos, no centro de São Paulo. O local estava fechado para visitação. Os bombeiros só conseguiram controlar o fogo após 3 horas. Cerca de 100 homens foram mobilizados para combater as chamas. O museu não possui alvará de funcionamento da prefeitura, nem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A falta do AVCB foi confirmada ontem ao repórter Vinícius Marra pelo comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Rogério Bernardes. A parte de bombeiro ainda estava em processo de aprovação para a efetiva instalação dos equipamentos e operacionalização. Mas um dos arquitetos do museu, Pedro Mendes da Rocha, diz que tudo foi construído dentro das normas do Corpo de Bombeiros. Muitas vezes o alvará ele não é emitido por questões burocráticas, de problema de matrícula de imóvel, de escritura. O que se pode afirmar é que havia um acompanhamento do Corpo de Bombeiros, a Prefeitura fez a avaliação e liberou o uso do edifício. Ele foi adaptado e com as técnicas mais apuradas dentro das normas vigentes pelo Corpo de Bombeiros, pelo CONTRU, pela Secretaria de Habitação. Ainda não se sabe ao certo a causa do incêndio e ela só deve ser esclarecida pelos laudos técnicos. Mas até agora, a Defesa Civil trabalha com a hipótese de que tudo tenha começado na troca de uma luminária. É que, segundo relatos, na tarde de ontem, um funcionário tirou uma lâmpada, saiu do cômodo e, quando voltou, o incêndio já tinha começado. Isso foi um relato de um funcionário. Na verdade, o que vai provar vai ser a perícia, né? Vai constatar esse início, talvez por esse curto-circuito ou uma outra causa. Segundo a Prefeitura, consta que o pedido de alvará de funcionamento do museu foi pedido em agosto deste ano e está em análise. O que falta para a emissão é a apresentação da documentação do ID Brasil Cultura, Educação e Esporte. Já a Secretaria Estadual de Cultura diz que o museu cumpria rigorosamente todas as normas de segurança e combate a incêndios desde a inauguração em 2006 e que a liberação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros também está em análise pelos órgãos competentes. Vítima do incêndio do Museu da Língua Portuguesa, o bombeiro civil Ronaldo Pereira foi enterrado no cemitério Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte. Ronaldo Pereira tinha 39 anos, nasceu e foi criado na região da Vila Maria, na Zona Norte. Bombeiro civil, ele tinha orgulho e gostava do trabalho. Desde 2013, trabalhava em uma empresa que atende o Museu da Língua Portuguesa. Ontem, ele enfrentou o fogo que consumiu o prédio e a Estação da Luz. Segundo testemunhas, ele fez o possível para salvar pessoas e combater as chamas. Quando outros bombeiros entraram no prédio, Ronaldo já estava caído no chão, desacordado. Ele chegou a
ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele era uma pessoa muito simpática, sempre sorrindo, não tinha tempo ruim para ele. A notícia do incêndio no Museu da Língua Portuguesa repercutiu na imprensa internacional. O New York Times diz que um dos museus mais populares e respeitados da América Latina foi destruído pelo fogo. A BBC de Londres lembra que o prédio histórico da Estação da Luz, que teve o telhado completamente queimado, foi projetado pelos ingleses em 1901. Já o espanhol El País destaca os danos à estrutura do Museu da Língua Portuguesa e diz que o governador Geraldo Alckmin garantiu que o museu será reconstruído com a ajuda da sociedade civil. A estação Luz da CPTM continua fechada após o incêndio, sem previsão de funcionamento. E o repórter Vinícius Marra está no local e tem as últimas informações. Olha, Juliana, como você disse, né, o prédio, sim, aqui da Estação da Luz, ele permanece fechado e deve ficar assim por tempo indeterminado. A gente vê também que toda a rua aqui, ela está interditada, está fechada. E nós conversamos à tarde, né, com algumas pessoas da CPTM que estavam por aqui, alguns técnicos que estavam fazendo uma visita. Eles dizem que essa estação, pelo menos por esse lado aqui, onde o incêndio foi maior, deve permanecer mesmo fechado. E se houver a abertura da estação, ela vai ocorrer pela rua Mauá. Neste momento, técnicos e engenheiros do IPT, eles continuam, né, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, eles continuam aqui no prédio, eles vieram desde cedo e fazem uma vistoria por todo o museu, mas ainda também não apresentaram nenhum laudo sobre o que pode ter acontecido, né, o que pode ter causado o incêndio. Homens da Defesa Civil também ainda continuam por aqui. Eles sim, né, como já vimos, têm uma hipótese. Eles acreditam que realmente a troca de uma luminária, né, teria causado o fogo no museu. Essa é apenas uma hipótese, né, por causa de um curto-circuito, e este curto-circuito teria ocorrido no segundo andar do museu, onde realmente começou o incêndio, mas essa é apenas uma hipótese. Essa possível causa, né, do incêndio será investigada também por policiais e, como eu já disse, também pelos técnicos do IPT, que devem passar aí ainda o dia todo. Eles estiveram aqui de manhã, voltaram na parte da tarde e continuam aí no prédio, mas sem ainda definir um laudo. Juliana, Gabriel. E ainda nesta edição você terá outras informações sobre este incêndio que destruiu o Museu da Língua Portuguesa. Durante a inauguração de uma estação do metrô em Salvador, a presidente Dilma Rousseff voltou a se defender diante do pedido de impeachment e diz que não cometeu crime de responsabilidade. Desde que o pedido de abertura do impeachment foi aceito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o PT e vários aliados de Dilma dizem que é golpe. Impeachment em si não é golpe, porque está previsto na nossa Constituição. Ele vira golpe quando não há nenhum fundamento legal para qualquer projeto de impeachment. E por que não há fundamento legal? Não há fundamento legal porque eu tenho uma vida ilibada. Meu passado, meu presente, não há nenhuma acusação fundada contra mim. Dilma disse ainda que não cometeu crime de responsabilidade. A Constituição é clara. Se faz impeachment quando há crime de responsabilidade. Não há contra mim nenhum crime de responsabilidade. Eu sequer fui julgada. Sequer. O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, que é base do governo, apresentou à Comissão Mista de Orçamento do Congresso um relatório que diverge do Tribunal de Contas da União. Ele recomenda aprovar com ressalvas as contas de 2014 do governo Dilma. Gurgax argumentou que a rejeição poderia engessar não somente a gestão do atual governo, mas futuros presidentes e governadores. Segundo ele, há 14 estados que nesse ano não cumpririam a meta fiscal. Pelo relatório do senador, o governo não será punido, terá apenas que adotar medidas para aperfeiçoar métodos. A votação está prevista para fevereiro, depois do recesso parlamentar.
A oposição criticou o texto do senador. Para o deputado Domingos Sávio, do PSDB, o Congresso não pode legitimar o desrespeito à lei de responsabilidade fiscal com o argumento de que governos estaduais também não cumpriram metas fiscais. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, disse que a presidente Dilma Rousseff deve se encontrar com a equipe econômica logo depois do Natal. Segundo ele, a petista vai tratar de reformas na presidência, das leis trabalhistas e da simplificação tributária. No entanto, o ministro não detalhou propostas. Sobre política, Jacques Wagner disse que o impeachment está natimorto com a decisão de voto aberto na Câmara dos Deputados. Segundo o ministro, a votação fechada é um convite para a traição dos dois lados, tanto para o pró-impeachment quanto para os votos contrários ao afastamento da petista. Para garantir a manutenção da presidente, são necessários 171 votos no plenário. Na verdade, a gente só pode dizer que esse pedido está enterrado quando ele for julgado pela Câmara dos Deputados. Eu tenho convicção que mesmo na Câmara a gente conseguirá o número para ele não prosperar. O que eu gostaria é que esse processo fosse rápido, porque não dá para ficar vivendo. Apesar de que, como ele esfriou, eu acho que em 2016 você entra com um grau de segurança muito maior na política. Jacques Wagner falou ainda da troca de equipe econômica. Segundo ele, a mudança trará harmonia. Levi, ex-titular da Fazenda, vivia em atrito com o atual chefe da economia, Nelson Barbosa. Levi defendia um ajuste fiscal mais duro e Barbosa, do outro lado, tentava flexibilizar. O governo sempre está no contraponto da opinião pública, do Congresso, dos empresários e dos trabalhadores. Mas eu sinto que você tem uma equipe mais harmoniosa. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Imagine que o Jacques Wagner, chefe da Casa Civil, seja o técnico do seu time e que vai começar o campeonato nacional e a primeira entrevista que ele dá no vestiário, antes do jogo, é que o time já ganhou o campeonato. É mais ou menos isso. O processo do impeachment é um processo muito complicado, muito moroso e o próprio Supremo está discutindo ainda as mínimas filigranas a respeito de como vai ser, o que é que vai acontecer na Câmara e no Senado, mas o ministro Jacques Wagner já disse que foi tudo resolvido. Se tivesse sido, como ele diz, o que é que a Dilma está fazendo, se defendendo do processo de impeachment e dizendo que é golpe, o que é mais uma mentira dela, porque o Supremo Tribunal Federal, ao lhe dar a vitória, também tornou clara, transparente, límpida a democracia no processo de impeachment, porque é prevista na Constituição. Na verdade, o Supremo, naquela tarde de sexta-feira, deu vitórias a ela na briga dela com Eduardo Cunha na Câmara, mas deixou clara a legalidade, a condição de, dentro do Estado democrático de direito, de qualquer processo de impeachment. Na verdade, a única pessoa que está ajudando muito a Dilma nesse processo é o principal líder da oposição, o candidato que ela derrotou nas eleições, Aécio Neves. Aécio Neves deu uma entrevista dizendo que não vai fazer parte do governo Michel Temer. Bom, não há o governo Michel Temer, então ele está lembrando o fato de não ter aprendido com Tancredo Neves uma lição fundamental. Uma vez, um político muito ansioso para ser secretário de Estado do Tancredo, que tinha acabado de se eleger governador em Minas, disse: doutor Tancredo, eu preciso falar para a imprensa, afinal o senhor me convidou ou não para o secretariado? E o Tancredo disse: olha, diga para a imprensa que eu convidei e você não aceitou. O Aécio não aprendeu e agora já está fazendo parte de uma dupla caipira que engarça na terra do meu amigo Zé Nelo Marques, meu colega, era chamada de Nho Ruim e Nho Pior, com o Jacques Wagner. Agora, pior mesmo é a nossa situação com esse tipo de político. Mas pense um pouco sobre isso ao longo dessa semana, que sexta-feira eu estou de volta direto ao assunto. Até! O novo ministro do Planejamento, Valdir Simão, diz serem necessárias alternativas para retardar a aposentadoria e aliviar o sistema previdenciário.
tenha sustentabilidade. Segundo ele, o país precisa adaptar o sistema previdenciário. Valdir Simão lembrou que houve redução nas taxas de natalidade no país, mas também houve aumento na expectativa de vida dos brasileiros. E nós temos que adaptar o sistema para que ele tenha sustentabilidade, que ele se equilibre atuarialmente para garantir o benefício para as futuras gerações. Portanto, o retardamento para a aposentadoria ele pode se dar por estabelecimento de limite de idade ou por uma conjunção entre idade e tempo de contribuição. Isso tem que ser rapidamente discutido, debatido. Ele disse que mesmo em 2016, sendo um ano eleitoral, o governo vai tentar votar a matéria no Congresso Nacional. Temos que trabalhar com essa possibilidade, né? Nós temos que fazer esse debate é urgente e a sociedade tem que estar consciente que para garantir a sustentabilidade do regime geral de previdência social, nós precisamos fazer esses ajustes. Por falta de quórum, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados não conseguiu colocar em votação o recurso favorável ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Apenas 13 deputados registraram presença, quando o quórum mínimo era 34 parlamentares na sessão. Agora o recurso só será apreciado em fevereiro. Aliados de Cunha querem que o processo contra ele seja retomado do zero. O relator do caso na CCJ, deputado Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, já sinalizou que vai acatar o recurso. Segundo ele, o processo deve ser consertado agora para evitar que seja anulado no futuro. Em mensagem pela internet, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso prega mudanças na política em 2016 para combater a corrupção organizada. Então, meus votos são de que para o próximo ano nós temos a coragem de fazer o que é necessário, mudar na política, mudar para valer. Eu não quero personalizar no fim de ano, se é para tirar A para botar B, é mais do que isso, é mudar o modo como se faz política no Brasil. Precisamos de mais decência, é preciso acabar com a corrupção organizada, como ela se organizou no Brasil, e é preciso enfrentar os nossos problemas com tranquilidade, falando com as pessoas. E vamos acreditar de que nós somos um país que tem recurso e que pode ir para diante. E o nosso maior recurso somos nós mesmos, é o povo brasileiro. A multinacional francesa Alstom fechou um acordo com o Ministério Público de São Paulo. A empresa aceitou pagar a indenização de 60 milhões de reais. O objetivo é se livrar do processo sobre o pagamento de propina para conquistar um contrato na área de energia na gestão Mário Covas, do PSDB, em 1998. No entanto, segundo o jornal Folha de São Paulo, o acordo não contempla processos do esquema de cartel do metrô e da CPTM. As fortes chuvas que provocaram estragos em São Paulo ajudaram a elevar o nível do sistema Cantareira, que agora opera com 26,9% da capacidade, mas ainda contando com o chamado volume morto. E chove forte novamente na cidade. O Centro de Gerenciamento de Emergências emitiu um alerta de estado de atenção para enchentes nas zonas norte e leste e na Marginal Tietê. Luciana Magalhães tem os detalhes da previsão. Amanhã, uma nova frente fria chega ao sul do Brasil, provocando temporais. Essa frente reforça as instabilidades que já estão no Rio Grande do Sul. Portanto, o tempo fica bastante carregado, com chuva forte e volumosa, com potencial inclusive para alagamentos. Há risco de temporais também a qualquer hora do dia, nesta faixa que vai desde o Acre até o norte do Mato Grosso. E o tempo fica aberto, faz muito calor e até a umidade do ar cai no interior do Nordeste, boa parte de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e também no norte de São Paulo. Nas demais áreas, pancadas isoladas de chuva à tarde. Faz calor em todo o país amanhã, com máximas de 33 graus em Belém e também em Salvador e de 35 em Porto Alegre. No estado de São Paulo, o tempo fica aberto, com sol pela manhã e temperaturas em elevação. O ar abafado da tarde provoca pancadas de chuva que podem virar temporais. Só na faixa norte é que a chance de chuva é praticamente nula. Aliás, em São José do Rio Preto, uma das cidades onde não deve chover, a máxima amanhã deve ser de 34 graus. E no litoral paulista, calor também amanhã de 34 graus. Pelo menos até o Natal, o tempo aqui na capital não terá muitas alterações. Ainda teremos dias com muito sol, calor e pancadas de chuva, que ocorrem rapidamente entre a tarde e a noite. As máximas sobem e ficam em 33 graus amanhã, 34 na quinta e 33 graus na sexta-feira.
E ainda chove forte em algumas regiões de São Paulo. Diversos pontos da cidade continuam em estado de atenção. Essas imagens são da Avenida Ricardo Jafé, na Zona Sul. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, há estado de atenção para alagamentos nas zonas Oeste, Sul, Norte e Leste e nas marginais Tietê e Pinheiros. Há um alerta também para transbordamento de córregos. Também foram registradas fortes rajadas de vento nos aeroportos de Congonhas e Campo de Marte. A São Paulo do concreto e do cinza tem ganhado cada vez mais espaços verdes nos topos dos prédios. Os jardins suspensos trazem vantagens econômicas para os edifícios e, principalmente, bem-estar para quem trabalha ou vive nos imóveis. Por entre as plantas, dá para ver o vai-vem dos carros lá embaixo. O jardim está no telhado do prédio de um banco na Avenida Paulista. São 80 espécies recém-plantadas, nativas da mata original da região. Resgatar um pedacinho da paisagem de 2 séculos atrás também deixa o prédio mais fresquinho. A gente teve uma redução de quase 18 graus na temperatura ambiente. Então isso provocou uma economia, dos sistemas de ar-condicionado e de energia também bastante significativa. Jardim semelhante ocupa o telhado da vizinha TV Gazeta. Foi feito com uma terra especial, muito mais leve. Um substrato inventado pelos japoneses. O lugar tem bancos de praça junto a 130 árvores diferentes da Mata Atlântica. Bem ao lado da Avenida 23 de Maio, o convite é para pisar na grama. Mas todo prédio podia ter um gramado desse para você desfrutar. O espaço verde fica no telhado do Centro Cultural São Paulo. Eu acho que é uma pauta na nossa vida corrida, né? É um momento de parar para pensar na vida e relaxar um pouco, porque faz parte, né? Na horta com verduras e ervas, qualquer um pode plantar durante a oficina, que acontece sempre no último domingo do mês. No centro da cidade, no topo do prédio da prefeitura, um lago de carpas abre o caminho para o bosque que fica a 14 andares do chão. São 400 espécies, plantas ornamentais e também árvores de fruta, mexerica, pitanga, café. Este é o maior jardim suspenso do Brasil, com 2.000 metros quadrados de área e também um dos mais antigos. Mas quando ele foi feito, na década de 1940, tinha apenas grama e alguns arbustos. Só 3 décadas mais tarde, o zelador do prédio começou a cultivar outras plantas, misturar espécies até formar esta pequena floresta, que com apenas 40 centímetros de solo, tem árvores que chegam a 8 metros de altura. Desde o mês passado, o jardim está aberto para visitas, que precisam ser agendadas no site da Secretaria de Turismo. A gente pode desfrutar um pouco, disso no meio de São Paulo, ter um jardim desse com tanta vida acontecendo. Muitos passarinhos, muitas árvores frutíferas, então eles vêm para comer bastante os frutos, as pitangas. O rodízio municipal de veículos foi suspenso a partir de hoje. De acordo com a prefeitura, o rodízio só volta em 11 de janeiro do ano que vem. Taxa de juros do cartão de crédito aumenta novamente e chega a 415% em novembro. É o maior percentual desde o início da série histórica, em março de 2011. A alta foi de mais de 10 pontos percentuais em relação a outubro. Segundo o Banco Central, o juro do rotativo do cartão de crédito, que é quando o cliente paga a parcela mínima, é a taxa mais elevada entre todas as disponíveis no mercado. Os juros do cheque especial também subiram na passagem de outubro para novembro. No mês passado, ficaram em 284% ao ano. É o maior patamar desde junho de 1995. Dívida pública brasileira volta a aumentar em novembro. Depois de diminuir em outubro, a dívida pública federal cresceu 2,66% para 2 trilhões e 710 bilhões de reais. Esse valor é a soma dos endividamentos interno e externo do governo. As informações foram divulgadas hoje pela Secretaria do Tesouro Nacional. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a reação do governo diante do enfraquecimento da questão do impeachment.
Mário Henrique Simonsen, ministro da Fazenda do governo Geisel, costumava dizer que o brasileiro só é otimista entre o Natal e o Carnaval. Hoje, numa conversa com jornalistas, o ministro Jacques Wagner, chefe da Casa Civil, destilou otimismo. Jacques Wagner declarou que o rito processual do impeachment, que foi definido pelo STF na semana passada, com regras que favoreceram Dilma Rousseff, funcionou como uma espécie de ressurreição do governo Dilma. Com suas palavras, o ministro acabou admitindo que o governo se considerava morto. Mas o importante é que o governo Dilma já ressuscitou. Resta saber agora o que o governo pretende fazer com esta nova vida. Jacques Wagner informou que antes da virada do ano, na segunda-feira, dia 28, Dilma pretende fazer uma mini reunião ministerial. Ela vai se reunir com os ministros palacianos e os ministros da área econômica. Dilma quer colocar em pé as reformas que ela planeja enviar ao Congresso logo no início do ano. Jacques Wagner citou 3 reformas: a reforma previdenciária, a reforma tributária, com a simplificação de tributos, e uma reforma na legislação trabalhista para melhorar as relações entre empregadores e empregados. Quer dizer, além de otimista, o governo ficou ambicioso, quer enfiar a mão em 3 vesperos ao mesmo tempo. É como se Dilma quisesse aprovar em 2016 reformas que vêm sendo adiadas há 13 anos. O Congresso Nacional praticamente já desligou as suas fornalhas. Só volta às atividades em fevereiro. Hoje, só se fala desta morte prematura da qual Dilma talvez tenha se livrado graças ao Supremo Tribunal Federal. Resta torcer para que depois do Carnaval ninguém tenha que lamentar a morte procrastinada. Boa noite. Dólar fecha em queda após ter superado ontem a barreira dos R$ 4,00 pela primeira vez desde o início de outubro. A moeda americana terminou o dia cotada a R$ 3,98, um recuo de 0,85%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo teve alta de 0,70% aos 43.500 pontos. Balanço do Ministério da Saúde indica aumento no número de casos suspeitos de microcefalia no Brasil. Os dados revelam que até o último dia 19 foram registrados 2.782 casos suspeitos de microcefalia no país. No levantamento anterior, do último dia 12, o número de casos suspeitos era de 2.161 e o de casos confirmados era de 134. No levantamento de hoje, os casos confirmados não foram especificados. O balanço também revelou que está sendo investigada a relação entre a morte de 40 bebês e a microcefalia. O Ministério afirmou que a maioria dos casos está relacionada ao vírus Zika e reforçou a importância de combate ao mosquito Aedes aegypti. Voltamos a falar sobre o incêndio que destruiu o Museu da Língua Portuguesa. Além do museu, um dos mais visitados da cidade, o fogo atingiu também boa parte da Estação da Luz, que é tombada e é um dos marcos históricos da cidade de São Paulo. Tecnologia de ponta e recursos interativos fizeram do Museu da Língua Portuguesa um espaço inovador para a valorização do idioma. Ele foi criado em 2006 para apresentar as origens e a história da língua falada por cerca de 270 milhões de pessoas em todo o mundo. 37 milhões de reais foram investidos na construção do espaço, que logo se tornou um dos preferidos do público. Em 2014, o museu recebeu 386 mil pessoas e foi o 5º mais visitado da cidade. Uma de suas grandes atrações permanentes é a Grande Tela, um enorme painel com projeções simultâneas de filmes que mostram a língua portuguesa no cotidiano e na história de seus usuários. O espaço já homenageou grandes nomes da literatura brasileira, como Machado de Assis, Jorge Amado e Oswald de Andrade. A exposição sobre o escritor, etnógrafo e folclorista Câmara Cascudo era uma dessas mostras especiais e ficaria em cartaz até o mês de fevereiro de 2016. Além de destruir o Museu da Língua Portuguesa, o incêndio aqui na Estação da Luz deixa um sentimento de dupla tragédia. As chamas consumiram também um patrimônio arquitetônico único. O prédio, inaugurado em 1901, foi construído com materiais vindos da Inglaterra,
numa época em que a capital paulista crescia de forma acelerada, com a riqueza do café. Atribuído ao arquiteto britânico Charles Henry Driver, o projeto passou por modificações no decorrer dos anos, entrando em decadência ao final da Segunda Guerra Mundial. Na época, a empresa inglesa São Paulo Railway era a proprietária da estação e tinha um monopólio do transporte de café para o Porto de Santos. Foi a primeira ferrovia no estado de São Paulo. Em 1946, devido ao término da concessão, os ingleses deveriam devolver o prédio ao governo federal. Mas 2 dias antes da entrega, o imóvel foi destruído por um incêndio, supostamente criminoso. O prédio da Estação da Luz tem características arquitetônicas britânicas. As estruturas imitam o Big Ben de Londres, com um grande relógio no alto de uma torre. Relógio que não foi atingido pelo incêndio de agora. Um elemento de destaque da estação, que se tornou ao longo da história um dos símbolos de São Paulo. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios do governo Dilma para a garantia de educação pública de qualidade. Hoje, o Jornal da Gazeta recebe o professor titular de Ética e Filosofia Política da USP, Renato Janine Ribeiro, que foi ministro da Educação no governo Dilma por um período de 6 meses. Obrigado por estar conosco, professor. Obrigado. E eu quero começar por uma declaração da presidente Dilma ontem. O senhor, afinal, né, conviveu mais próximo dela como ministro da Educação e quem sabe o senhor consiga traduzir o que a presidente falou ontem, quando ela cobrou do novo ministro da Fazenda a construção de credibilidade com metas factíveis. O que a presidente quis dizer com construção de credibilidade? Bom, antes de mais nada, um governo precisa ter crédito, o governo precisa que as pessoas acreditem nele. E o Brasil está há alguns anos numa situação curiosa, que é o seguinte: a confiança que se tem no governo está muito ligada ao crédito em outro sentido, o crédito para compra de produtos de consumo. Esse é o crédito que, quando aumenta a confiança no governo, quando cai a confiança no governo. Você pode acompanhar isso, é um negócio muito interessante. Agora, uma outra credibilidade que é essencial para qualquer governo. Você precisa que as pessoas acreditem que o governo está fazendo a coisa boa. E mais do que isso, você precisa acreditar que o país está no caminho bom. Ora, a educação seria o grande instrumento disto. O primeiro mandato teve por meta, teve por lema, país rico e país sem pobreza. Então, era acabar com a pobreza. O segundo mandato ia ter um meio de fazer isso, que é a pátria educadora. Ou seja, você educar as pessoas para elas adquirirem mais competência, se tornarem melhores trabalhadores. O Pronatec e o ensino técnico eram os grandes instrumentos disso, porque aí você teria um aumento da renda de cada pessoa sem passar nem por programas de assistência social que foram úteis para enfrentar a miséria, mas não para superar a pobreza. E, segunda coisa, teve também os aumentos reais do salário mínimo. Agora, aí nós teríamos uma outra etapa em que as pessoas estariam conseguindo se desempenhar melhor no trabalho e, portanto, conseguir salário melhor no mercado. E essa é a chave, vamos dizer, do que deveria ser o segundo mandato. O senhor acha que, nesse segundo mandato, quando a presidente optou por um ajuste fiscal e anunciou os contingenciamentos e cortou verba da educação também, o que foi surpreendente, que ela inviabilizou isso que ela chamou, esse slogan tão forte, pátria educadora? O slogan não está funcionando, isso é evidente. Quer dizer, não foi um slogan cunhado no Ministério da Educação, foi um slogan que veio de cima, não sabemos exatamente quem o cunhou, mas o slogan não está funcionando pela simples razão de que o Brasil se acostumou a melhorar a educação, Maria Lídia, em função de colocar dinheiro com critério, mas muito passando pelo dinheiro. Então, a mim coube, foi o 7º ministro da Educação dos governos petistas, mas foi o único que não tinha dinheiro nenhum.
tirando o CID, que ficou muito pouco tempo. E dá para fazer alguma coisa sem dinheiro? Dá para fazer, mas não tão sem dinheiro, mas dá para fazer. Com pouco dinheiro, vamos dizer. Dava para fazer, por exemplo, se você pensar em educação à distância, que é uma coisa muito importante, você tem 63 universidades federais, muitas delas tinham curso à distância, têm curso à distância de pedagogia. Você podia ter um único, você não precisa ter 10, 20, 50. Você pode ter um único que seja muito bom, todos trabalhando em rede. Resultado, você teria o melhor curso possível, porque você juntaria os melhores de cada uma, e você baixaria o custo. Você pode fazer várias medidas desse tipo. Deu para fazer? Não deu. Não deu porque... Pelo tempo, porque foi pouco tempo ou por outra razão? Pelo fato da greve das federais, pelo fato de uma certa lentidão que acontece às vezes nas equipes de governo. O que eu estou muito feliz é que hoje foi divulgado o mapa da inovação no ensino, que foi uma das coisas que eu mais quis, que foi prestigiar as formas de inovação na educação básica. Porque educação básica não é só você melhorar o aprendizado, fazer que todo mundo saiba fazer conta mais cedo. É você mudar as formas de ser para que as crianças aprendam brincando, para que seja um espaço de formação democrática. Hoje, a Helena Singer, que foi a pessoa que eu incumbi disso, foi mantida pelo Mercadante, ela concluiu esse trabalho do mapa de inovação. Então, as experiências de escolas inovadoras no Brasil estão hoje na rede. Então, você tem coisas que podem ser conseguidas com ideias, com projetos, etc. Mas, ao mesmo tempo, tem barreiras. E eu me lembro de declaração sua sobre atores desse universo da educação, e a referência era o corporativismo, né, que tanto dificultou a elaboração de programas que pudessem oferecer resultados, como o senhor acabou de descrever agora, e que causava, assim, na sua declaração, eu percebi uma perplexidade, como que os educadores, os mestres, os professores, né, não viam a consequência daquela paralisação de tantos dias, o significado daquilo para a vida das crianças, para o ensino, para a programação, para a meta que se pretendia alcançar, em busca de solução ou do atendimento de necessidades da categoria que eram também legítimas, mas havia uma necessidade básica, imperiosa, que era subestimada. Isso é uma barreira intransponível? Intransponível, nada disso é. Mas vamos fazer uma distinção rápida. Professores da rede básica, que lecionam para crianças e adolescentes, a greve deles é muito mais grave para a sociedade, porque eles estão privando de aula e atrapalhando a vida de criança e adolescente. Mas os salários deles são piores. Então, do ponto de vista do prejuízo, é muito grande para quem vai educar, mas a condição deles não é boa e eles realmente têm que melhorar de salário. Já as greves das universidades federais se tornaram um pouco diferente, porque foram entre as categorias que tiveram maior aumento ao longo do governo Dilma, e nos governos Lula e Dilma houve uma criação de postos gigantesca, quer dizer, muitos deles não seriam professores ou funcionários, não tivesse havido expansão. Aí a greve deles prejudica, mas prejudica menos, porque já estão afetando adultos, mas não é uma greve justa do ponto de vista de que eles não padecem as dificuldades financeiras, às vezes agudas, dos professores da rede. Para encerrar, a questão do impeachment, que é o grande suspense na vida do país. O Supremo Tribunal Federal sistematizou o rito do processo, que está lá na Câmara, vai para o Senado. Para muitos, isso significa que aquela pecha de golpe contra a democracia desaparece, uma vez que o Supremo sistematizou. Então, é um processo que terá um andamento segundo leis muito claras e determinadas. Mas, no seu entender, a presidente Dilma, disso tudo, haja o que houver, ela sai mais forte do que entrou? Penso que o impeachment não vai passar, porque não há nenhum crime assacado contra ela e impeachment precisa de crime. Uma vez terminado isso, é claro que o Brasil vai, de alguma forma, derrotado o impeachment, que é o que eu imagino que vai acontecer, o Brasil sai mais forte, quer dizer, não vai haver mais tanto conflito contra ela. Agora,
qualquer que seja a solução, o Brasil tem que retomar o crescimento econômico, tem que retomar a inclusão social e tem que acabar com esse tipo de coisa que acabou gerando Mariana e Museu da Língua Portuguesa. Esse descaso, esse descuido essa negligência. Então, são 3 desafios gigantescos que o Brasil tem que enfrentar. Qualquer um vai ter que enfrentar isso. Sem a gente superar isso, nós vamos ficar marcando passo. E por isso que eu penso que a discussão do impeachment é muito conjuntural e ela nos oculta a grande discussão que é ter uma economia que conviva com trabalhos mais sérios. Todo o dinheiro que renderam as minas que foram dar em Samarco deve ser muito inferior ao custo que esse crime ambiental causou. Então, tudo que foi economizado em tratar mal da Estação da Luz foi jogado fora quando esse prédio magnífico acabou. Então, nós temos que mudar isso. Para um ano difícil, né? Essas tragédias, parece que quando a gente achava que não precisava acontecer mais nada, acontecem essas tragédias que mostram, né? O quanto é necessário, sim, estar atento, a gestão estrita, né? Muito atenta, no sentido de preservação e de prevenção daquilo que temos já de bom. O Brasil pode, com isso, aprender. Eu acho que a grande coisa que nós temos que fazer, temos que aprender que do jeito que está, tem que mudar muito. Muito obrigada, professor. Obrigado. Uma boa noite. Também. Gabriel. Na semana do Natal, as cantorias dos corais competem com o barulho dos carros na Avenida Paulista. E as músicas, as luzes e o espírito natalino tomam o dia a dia do paulistano. Para o Daniel, o verdadeiro presente de Natal é poder cantar para um público tão misto quanto o da Avenida Paulista e conseguir fazer com que o canto se sobressaia ao ruído dos carros. É uma época muito bonita, onde as luzes se acendem, as pessoas estão com o coração mais aberto, então fazer as pessoas se emocionarem com a nossa música é muito gratificante. E aí, conforme a noite vai caindo e as luzes vão se acendendo, as vozes trazem calmaria para a agitação do dia a dia do paulistano. Que a gente entra no clima, essas músicas trazem pra gente uma coisa mais emocional, que não é só a compra, a comida, o presente. Eu acho uma delícia. Eu tava passando aqui na Paulista e eu olhei de longe e assim, vamos parar e dar uma olhada. É gostoso, dá pra ver que ele até dormiu. A musiquinha calminha. É a céu aberto à noite, assim com tudo iluminado, que os corais de Natal emocionam o paulistano. Mas é sob outro céu, aqui mesmo na Avenida Paulista, que ecoam vozes aliadas à tecnologia. O espetáculo Natal Iluminado, que acontece na paróquia São Luís Gonzaga, usa música e projeções no teto para contar a história bíblica da criação do homem e do nascimento do menino Jesus. São projetores de alta potência que são encadeados através de um software e eles fazem um mapeamento da arquitetura do lugar e eles têm que alinhar e sincronizar todos esses projetores. Fica tudo como uma coisa só, uma tela só, é praticamente uma janela para o céu, né? Quando abre as estrelas parece que atravessou o teto da igreja. O idealizador do projeto não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio padre. O menino Deus, o Cristo, se encarna e se encarna como ser humano para ensinar o ser humano, a se humanizar. E sendo humanizado, ele se transforma e encontra o sentido da sua própria história e da sua vida. Eu amei. Valeu a pena ficar até mais tarde aqui na Paulista para assistir. Valeu muito a pena. Então é Natal. A seguir, Justiça do Panamá manda prender o ex-presidente do país por suspeita de corrupção. E a volta do campeão. Você vai ver como foi a chegada do vencedor do Mundial de Surf, Mineirinho, ao Brasil. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Tudo que a gente sofre, se dissolve. Tudo que se espera ou sonha. Abrace 2016. Bradesco, tudo de Brá pra você.
Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Baltec, super manta líquida impermeabilizante. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Falta pouco para a prova de rua mais tradicional do Brasil. E tem muita gente investindo pesado na preparação para a corrida de São Silvestre. Celso, tudo bom? Gabriel, a equipe do Jornal da Gazeta mostra... Tudo bem, claro, primeiramente. A equipe do Jornal da Gazeta mostra a expectativa de 2 brasileiras que treinam fortemente para tentar acabar com a hegemonia das africanas. E, quem sabe, chegar ao lugar mais alto do pódio. A Corrida Internacional de São Silvestre é uma das mais complicadas de toda a temporada. E será um pouco mais para as atletas do Pinheiros, que tiveram um ano de 2015 recheado de provas. Foi um ano muito intenso no primeiro semestre e essa preparação inclui a São Silvestre, obviamente, quando a gente fala em atletas de fundo, porque é uma prova muito importante, uma prova tecnicamente muito forte, que reúne os melhores atletas brasileiros, tem uma exposição muito grande e traz também consigo atletas estrangeiros de altíssimo nível. Quando eu comecei a disputar São Silvestre, eu quis também brincar na São Silvestre, não é que ele levava tão a sério, mas queria aproveitar cada momento, olhar, porque é uma prova que você tem a torcida do início ao fim. Essas atletas são uma das principais esperanças de pódio brasileiro do próximo dia 31 de dezembro. Mas já se vai um tempinho desde que uma corredora do Brasil venceu a prova. Em 2006, com Lucélia dos Santos, a grande campeã. Nos últimos anos, são as africanas, as donas da cena. Acho que o biotipo prevalece aí, né? Uma genética muito boa, né? O clima, eu acho que está tudo igual. A menos de 8 meses para os Jogos Olímpicos no Rio em 2016, a 91ª edição da São Silvestre, que acontece este ano, pode servir de preparação para os corredores ano que vem. A São Silvestre acontece no próximo dia 31 de dezembro e você confere toda a transmissão ao vivo da corrida mais tradicional do atletismo brasileiro aqui na TV Gazeta. O mais novo campeão mundial de surf está de volta ao Brasil. Adriano de Souza, o Mineirinho, reuniu a imprensa para uma entrevista coletiva antes de seguir para a casa dele no Guarujá. E, claro, falou sobre a alegria da conquista deste título inédito. Agora há pouco, na sede de um dos patrocinadores do surfista Adriano de Souza, o Mineirinho, ocorreu a entrevista coletiva com o mais novo campeão mundial de surf, que, claro, falou de toda a emoção com o inédito título em sua carreira. Cara, tá sendo um sonho tá presenciando isso. Claro que nós atletas almejamos muito chegar aqui, né? Mas não tem noção nenhuma. Depois de tudo isso que acontece, acho que é mais novo, o caminho é mais novo do que para ser campeão do mundo, né? Porque o Gabriel ano passado mostrou, né, como chegar até o topo. E eu estou muito feliz de ter traçado esse caminho e estar trazendo esse título mundial para casa. Graças ao meu irmão, minha família, muito obrigado a todos vocês por acreditarem, né, que esse dia chegaria e chegou. Eu estou muito feliz aqui de estar falando com vocês. Para o futebol, serão conhecidos agora à noite, daqui a pouco, os grupos da Libertadores da América do ano que vem. Logo mais às 10 horas da noite, em Assunção, no Paraguai,
vai ter o sorteio dos grupos para a edição de 2016 do torneio. A boa notícia para os clubes ficou por conta da premiação, que vai ter um aumento de 40%, sendo que a equipe campeã pode faturar até 31 milhões de reais. Veja como será o sorteio. A Conmebol definiu os 8 cabeças de chave da próxima edição da Copa Libertadores da América, que estarão no pote 1 do sorteio de logo mais. São eles Corinthians, Atlético Mineiro, Boca Juniors, River Plate, San Lourenço, Peñarol, Nacional de Montevidéu e Olímpia do Paraguai. No pote 2 estarão os brasileiros Palmeiras e Grêmio, além de Emelec, Cerro Porteño, Atlético Nacional de Medellín, Bolívar, Colo-Colo e Strongest. O pote 3 contará com LDU, Sporting Cristal, Deportivo Cali, Deportivo Táchira, Rosário Central, Melgar, Cobressal e Trujillianos. O pote 4 contará com os confrontos da fase preliminar. O São Paulo já sabe que decidirá a vaga em casa e que poderá enfrentar o Oriente Petroleiro, Huracán, Independente del Valle, César Vallejo, River Plate do Uruguai ou Puebla do México. Celso, falando do São Paulo aí, que é o primeiro a jogar, tem o Huracán e o do mexicano, Puebla, né? São os mais difíceis. São os mais difíceis. Então, teoricamente, o caminho do São Paulo não deve ser tão difícil nessa fase eliminatória, que é a primeira fase da Libertadores da América. Mas depois, voltando para os potes, aí pode acontecer pode até coisa. cair num grupo do Corinthians, por exemplo, do Atlético Mineiro. É possível. Aí sim que o São Paulo caia num outro grupo envolvendo brasileiros. Mas o sorteio é dirigido, os outros times já classificados, tipo Palmeiras e Grêmio, não vão jogar contra Corinthians e Atlético Mineiro na primeira fase. Isso é certo. E você vê essa Libertadores forte, porque tem muito time desconhecido, né? Ah, não, mas a Libertadores ainda continua sendo o grande atrativo da América do Sul. É um belo torneio. Valeu, Celso. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Juliana, é com você? Suprema Corte do Panamá ordena a detenção do ex-presidente do país, Ricardo Martinelli, sob acusações de corrupção e de espionar opositores. Martinelli é acusado de espionagem contra pelo menos 150 de seus opositores durante sua gestão entre 2009 e 2014. Depois do anúncio do pedido de prisão, o ex-presidente, que deixou o Panamá no começo do ano e estaria nos Estados Unidos, reagiu em sua conta no Twitter. Ele afirmou que é alvo de um julgamento político. O ex-presidente também é investigado pela Suprema Corte pelo suposto superfaturamento em um contrato de 45 milhões de dólares para a compra de comida desidratada para escolas públicas do país. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Um número simbólico acaba de ser atingido. Neste ano da graça de 2015, já chegou à Europa 1 milhão de refugiados. Quem fez as contas foi a Organização Internacional para Migrações. A metade dos refugiados é de sírios e 1/5 deles veio do Afeganistão. Vejam que nessas contas não estão os refugiados nos campos da ONU, no Líbano ou na Jordânia. Estou falando apenas dos 972 mil que chegaram à Europa pelo mar e dos 34 mil que chegaram por terra. E tem também os quase 2.900 que não chegaram, porque morreram afogados. Existem duas questões em jogo. A primeira está em acolher todos esses infelizes. Os 28 países da União Europeia não têm nenhum plano negociado, com exceção da Alemanha, que já pode ter recebido 700 mil. Todos procuram tirar o corpo fora. A Hungria porque é muito pequenininha, a Grécia porque está em crise econômica, a Inglaterra porque só aceita 20 mil nos próximos 3 anos. A segunda questão é muito mais complicada. Ela se refere à possibilidade de conter o fluxo desses refugiados, mas se eles batem a porta da Europa é porque eles precisam. Têm medo de morrer na guerra em que os países deles estão mergulhados. Vejamos o caso da Síria. As Nações Unidas estão negociando um plano de 18 meses que prevê o fim da guerra civil. Faz de conta que vai dar certo. Mas ninguém conversou com o Estado Islâmico. Não dá para negociar com esses terroristas. O único governante que disse que era possível negociar foi a presidente Dilma Rousseff, numa declaração muito desastrada há pouco mais de um ano. Pois bem, se o Estado Islâmico não for vencido no plano militar, a guerra civil da Síria não acaba. O mesmo vale para o Talibã no Afeganistão ou para outros grupos islâmicos na Líbia ou na Nigéria. Estamos então num beco sem saída.
E por fim, só para lembrar, hoje foi um dia de rotina para a tragédia dos refugiados. Um barco com sírios naufragou no litoral da Turquia e morreram 11 pessoas, entre elas 3 crianças. É assim que o mundo gira. Boa noite. China coloca a segunda cidade em alerta vermelho por causa da poluição. Tianjin anunciou hoje o seu primeiro alerta por poluição atmosférica. A medida vai durar 30 horas e inclui a redução ou suspensão do funcionamento das fábricas e dos estaleiros mais poluentes, além de reduzir a circulação de automóveis pela metade. Creches e escolas também foram aconselhadas a suspender as aulas e as empresas devem adotar um horário de trabalho flexível. Tianjin é a segunda cidade chinesa a anunciar o alerta vermelho por poluição. Neste mês, Pequim já precisou adotar a medida em 2 ocasiões. A última está em vigor desde sábado e vai durar até a meia-noite de hoje. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós te esperamos daqui a pouco em nossa edição das 10. Boa noite. Até às 10 horas. Logo mais 10h30 da noite, Esther Rocha prepara o prato favorito do poeta Fernando Pessoa no Todo Seu. Jornal da Gazeta.